Boa noite, queridos que já estão entrando. Glória a Deus por mais uma aula. Dircila, querida, já está aí a primeira Boa noite. da fila. Eu Está estava ouvindo, planejando Dircila? tudo jóia. Está ouvindo bem? Tô. Ok. Vamos aguardar mais um pouquinho. Hoje alguns alunos avisaram que estavam tão Tem, tumultuados. tem é tempo. Glória a Deus, Conceição. Está me ouvindo? Sim, hoje as crianças não ficaram, estava dodói, estava com 38 de febre, aí minha Ai, filha não levou consigo as te ouvir pequenas. nada. É que eu acho que o David, ele consegue inibir de todos, senão a gente não consegue dar aula. Mas você pode escrever a mensagem. Ué, que bom que você apareceu. Você falou que não ia estar aqui, então algo aconteceu, não é? Milagre. Ana Paula Martins também chegando. Deus abençoe você. Glória a Deus por já estarmos na sexta aula. Grandes coisas o Pai já fez nestas 6 semanas. Estamos surpresos de ver a mão poderosa. Oi, Ana Paula, que bênção você está aí, Deus abençoe. Glória a Deus, conhecereis a verdade, ela vai nos libertando, e é isso que tem acontecido nos lares, nas famílias, e hoje vai ser bem na prática. Vamos colocar pontos muito importantes que vocês já vão poder ir colocando as teorias em ação, em nome de Jesus. Aguardar só mais 3 minutinhos. Pegue aí o seu caderninho, sua caneta, seu bloco. Glória a Deus por vocês estarem aí. E vocês, assim que sair no YouTube, bora compartilhar para as famílias, para os maridos, para os filhos. Digo assim, maridos de forma geral, né? Homens que vocês conhecem, mulheres, jovens. Amanda, boa noite, Amanda. Que bom que você está aí. Qualquer Olá, situação boa de repente, que noite. vocês não estejam ouvindo, vocês precisam nos avisar. Vocês são aqueles que nos sinalizam, viu? Tem uma parte aí que você clique, você consegue escrever uma mensagem para nós. Amém, amados. Graça e paz. Boa noite a todo mundo aí. Muito bom poder estar aqui com vocês. Mais uma noite, né? Mais uma semana. E a Chilene hoje vai estar trazendo bem na prática aí, né? Dicas para o culto doméstico. A gente crê que um dos pilares para a restauração do altar de Deus nas famílias é exatamente o cultuar dentro da família, né? Então, até que quando a gente estava fazendo os planejamentos, eu falava no caso para a Chilene, vamos ver se as aulas suas sejam mais práticas, né, mostrando como fazer. Eu trabalho mais a parte teórica, né, então a gente tem interagido, né, amém? Então eu queria, nesse momento, a gente começar orando. A gente sabe o quanto o inimigo, né, quer destruir as famílias, quer ver, né, os casamentos
acabados, muros na comunicação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais. Então, a luta é grande entre o casal. Entre o casal, isso com certeza, né? Então, é grande as batalhas, amém? Mas a luta, ela começa onde nós estamos, onde Deus nos plantou, que é a nossa família. Cada um é responsável pela conquista do seu próprio território. Então, Deus deu a você, né, a sua família, Deus deu a minha família. Agora eu falo não apenas aqueles que moram na mesma casa, mas os parentes, os filhos quando saem, os cunhados, né, os irmãos, e assim vai, né? A parentela toda, e Deus vai nos dar a vitória, com certeza. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós queremos nesta hora colocar diante de Ti mais esta aula, dentro dessa série, restaurando o altar de Deus dentro da minha família, que o Senhor possa nos abrir os olhos, nos dar estratégias para que possamos fazer bem o culto doméstico, para que ele não seja algo chato, algo engessado, estático, que os nossos familiares não queiram participar, mas seja algo gostoso, e cada semana deixe boas lembranças, um desejo de quero mais, da família estar reunida para cultuar o Teu nome, e é isso que nós oramos. Capacita a vida da Shirlene, que ela possa hoje transmitir dicas valiosas que encontramos na palavra, que a gente pôde validar, né, e testar ao longo desses anos na nossa própria família, na família Silvio Souza. Senhor, é isso que nós oramos, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, amados? Estou aqui acompanhando, né? A gente vai se falando pelo chat aí, e a Shirlene vai estar aí. Amém. Glória a Deus, estamos na 6ª aula. Que alegria, que bênção, a bondade, a fidelidade de Yahvé, o nosso Criador, tem nos acompanhado todos os dias da nossa vida, e assim na vida de vocês também. E glória a Deus por estarmos nesta aula, que vai ser muito preciosa, e vai te encher de ânimo, de fé, de ousadia, de coragem, para que você persevere. Até antes de apresentar aqui o slide, nós permanecemos por 15 anos à frente de uma igreja local, em Brasília. E lá nós criamos um grupo, um álbum de fotos escrito Cultos Domésticos. E eu pude entrar ali hoje e verificar. Nós tínhamos uma meta, né, como igreja, de toda sexta-feira, todas as famílias estarem fazendo seus cultos domésticos. Eu vou até colocar quem está no grupo, olha o privilégio, hein? Quem está no grupo, Escola da Família, eu vou colocar o link, até para que você possa ver que realmente nós, como pastores, durante o período que nós estávamos ali, nós tínhamos essa meta mesmo com cada família da igreja local onde nós estávamos pastoreando, e lá tem fotos, dezenas de fotos das famílias, e nós pedíamos para que eles mandassem para nós a foto do seu momento do culto doméstico. Vocês vão ver, ainda hoje eu vou postar, e ali o Senhor me fez também ser despertada, e eu quero falar isso para vocês. Porque ali naquelas fotos, durante esses últimos anos, infelizmente, há ali provas de famílias que elas acabaram se desfazendo. Não muitas, pouquíssimas. Assim, não só em relação a casal, mas situações diversas. E olhando aquelas fotos, o ponto-chave que eu quero reforçar, antes mesmo de dar início a essa aula, é a perseverança, é a constância que nós precisamos ter em relação ao culto doméstico. Ainda que, como eu falei na última aula, você tenha a meta de fazer uma vez por mês, mas que seja uma vez por mês, não se você se propôs a fazer uma vez por mês, ou a cada 2 meses, ou toda semana,
mas que você esteja nesse propósito constante e perseverante, porque na constância o Espírito Santo, ele atua de forma sobrenatural. O Espírito Santo, ele ama a constância, porque ele vê ali a nossa fé, a nossa perseverança, e nós estamos ali, né, focados naquele alvo, e palpavelmente aquelas famílias que não perseveraram na constância, realmente há um testemunho triste. E nos slides vocês vão ver que nós, como família, né, David, Helene, Davi, Israel, desde pequenininhos, eu até coloquei as nossas fotos, vocês vão ver o crescimento dos meninos ali. Por quê? Em meio a lutas, a guerras, a tempestades ou bonanças, tristezas ou alegrias, nós estávamos ali, constantes, fazendo o nosso cultinho. Chamávamos sempre assim, porque desde pequenininhos, né, os meninos, o nosso cultinho, hoje é o dia do nosso cultinho, hoje é a noite da nossa família. Então, essa perseverança é chave para que você veja o sobrenatural acontecer. É como realmente uma semente, é uma semeadura, a constância. Você não vai ver mudanças de um dia para o outro, talvez nem de um ano para o outro. Mas a sua perseverança em estar ali é como uma plantação. É como uma plantação. Quanto mais nós plantamos, mais frutos nós vamos ter. Se nós plantarmos somente focarmos num pé de laranja, claro, vai ser um pé com muitos frutos. Mas se você planta 2 pés, quantos frutos? 3 pés, 4, 5, 50, 100, quantos frutos vão ser colhidos? E assim também é a perseverança e a constância no culto doméstico. Quanto mais cultos domésticos, mais a colheita vai ser tremenda. Ok, queridos? Então vamos lá, vamos para os nossos slides. Ok. Glória a Deus. Vamos lá dar início. Dicas práticas para o culto doméstico, parte 1. Vamos, no decorrer das semanas, dos meses, estamos sendo guiados realmente pelo nosso Pai, para que Ele mostre qual é a aula na semana, e Ele tem propósito até na semana, no mês, que cada aula tem sido ministrada para vocês. E hoje é esta aula que Ele nos deu a direção. Dicas práticas para o culto doméstico, parte 1, atingindo descendências. Aula 6. E hoje nós vamos começar diferente, nós vamos começar lendo esta palavra. Você pode ler em voz alta. Se você não puder ler em voz alta, você pode ir acompanhando em pensamento, mas declare, pronuncie, por quê? Este foi o decreto que o Espírito Santo usou a apóstola Valnice para que pudéssemos aprender. Foi um tremendo aprendizado durante 7 anos, e essa é a palavra que o Criador, ele lança sobre as nossas famílias, para que verdadeiramente o altar dele seja erguido dentro das nossas casas. Vamos ler juntos? Ouve, Israel, Yahvé nosso Deus, Yahvé é um. Amarás, pois, a Yahvé teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vou dar um pause aqui, vamos voltar? Em vez de você falar ouve, Israel, fale o nome da sua família, ok? Vamos voltar? Vamos lá? Ouve, família Silva Souza. Yahvé nosso Deus, Yahvé é um. Amarás, pois, a Yahvé teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás
a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Olha só os detalhes. Primeiro lugar que o Criador declara aqui, em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Este é o decreto perpétuo, que nós precisamos sempre estar com ele na nossa mente, no nosso coração, memorizando, declarando, como eu disse no início, perseverando, sendo constantes. Milênios antes que houvesse o sistema sacerdotal, templo, sinagoga ou locais de culto, o lar era o... Fale aí, continue aí a frase. O lar era o templo. Se você pode, fale aí. O lar era o templo. Repita isso. O lar era o templo. Isso nos faz lembrar da aula 1, da aula 2, lembram? Milênios antes, milênios. Isso quer dizer, lá com Adão e Eva, depois com Noé, o lar era o templo. Falamos isso na aula 1 e na aula 2. E no Éden, vamos só relembrar, no Éden, a adoração se dava em família, na viração do dia, transmitindo a mensagem de que o dia começa e termina com o Criador. Havia templo ali, havia sinagoga ali, havia empresa ali? Não. Haviam filhos? Olha aí um detalhe, hein? Haviam filhos aí? Não. Então, antes mesmo dos filhos, a presença do Senhor, o altar sendo erguido primeiro com o casal, tanto é que nessa imagem está aí, homem, mulher e o seu Criador. E nós falamos na segunda aula sobre Noé, o único com sua família a escapar da destruição diluviana, adorava em família. Essa imagem, eu gostei tanto dessa imagem, tanto porque nesta imagem, claro, é uma representação, mas a Bíblia diz que foi exatamente assim que aconteceu. Quando eles saíram da arca, Noé levantou um altar, e naquela época eles usavam pedras. O que eu achei lindo nessa imagem, não sabemos se eles estavam ou não, né, de joelhos, mas os filhos e as noras, olha aí, de joelhos ali, reverenciando, adorando. Imagina a gratidão. Imagina eles saindo da arca, não havia mais ninguém vivo a não ser eles. Imagina o coração. Como não adorar? Como não erguer um altar de adoração a Yahvé, o Criador, por tudo que eles viveram e estavam ali, foram os escolhidos. Mas o momento dos filhos, das noras, vem do Noé, sendo aquele que ergueu, foi ele que ergueu o altar. Então, quando nós falamos aqui, o título aí em preto, dicas práticas para o culto doméstico, o propósito destas dicas práticas é atingir descendências, porque aqui não haviam crianças, só os casais, mas a partir dos filhos foram surgindo, claro, né, toda a humanidade, mas olha que ensinamento Noé já deixa para a descendência que viria a partir dos seus filhos. Ergam o altar para adorar a Yahvé sempre, sempre sejam gratos.
sempre parem para estar juntos como casal adorando. E vindo os filhos, vocês só vão reproduzir. E hoje vamos só dar uma breve relembrada também. Nós não citamos ainda, mas falando sobre atingir descendências, Deus também fez uma aliança. Fez com Noé e também fez com Abraão. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e todos eles mantinham o culto em família. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó eram o mesmo. Por quê? Porque foi sendo passado a cultura, a constância, a perseverança do quê? Do culto doméstico, do culto no lar, do culto entre a família, do culto entre o casal, do culto com os filhos. Por isso que nós falamos até hoje, o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus de Isaac, é o mesmo Deus de Jacó, porque começou no lar, entre a família de cada um deles. Mas, claro, havia um escolhido por Deus, que foi aquele que foi passando para atingir as descendências. E aqui, só para reforçar sobre Abraão, que nós falamos agora sobre ele, aqui está um trecho da palavra de Deus em Gênesis capítulo 18. São 2 versículos, se você puder ler onde você está, senão você acompanha lendo aí em pensamento. E diz assim: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor de Javé, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Pois eu escolhi para que ordene, olha o que eu grifei, aos seus filhos e aos seus descendentes. Olha o Criador reforçando novamente. Com Noé, nós vemos, saíram da arca, já foi ali feito aquele culto de adoração, ali aquele culto doméstico, aquele momento em família. E aqui, com Abraão, o Senhor já está sendo bem direto. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho de Javé. Que se conservem, ou seja, ensinem os seus filhos, ensine a sua descendência, os filhos dos seus filhos, dos seus filhos, dos seus filhos, aonde houver, aonde chegar, não parem de, o Senhor diz o quê? Conservar no caminho. Conserve cada um deles no caminho, fazendo o que é justo e direito. Então, aqui, mais uma vez, o Senhor passando essa tocha para Abraão também, para Abraão passar para os seus filhos, para os seus netos, bisnetos, a ordem de Javé. Mantenham seus momentos juntos, em família, comigo. Sejam constantes, perseverem. O Senhor disse isso também para Abraão. E mais um trecho, para que isso fique ainda mais reforçado no seu espírito. Gênesis 17, de 2 a 7. Olha o que o Criador diz para Abraão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações.
Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Eu tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim, você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Mas voltando, tudo começou com Abraão e Sara. Nem tinham filhos. Então aqui o Senhor também, como com Noé. Noé já fez ali na prática, né? Já mostrou ali para os seus filhos, talvez eles de joelhos ou não, como aquela imagem, mas ali já foi um ensino na prática do que eles deveriam fazer para atingir as descendências. E aqui o Senhor ainda diz: você vai ser conhecido como pai de nações. Pai de nações. Mas antes, nós estamos aqui fazendo uma aliança. E nós lemos, né, no versículo 18, que o propósito principal aqui, quando Deus diz para ele, é conserve no caminho. Então, esse pai de nações, esse pai de multidões, ele deveria ser um exemplo como um homem, um pai, um líder, um sacerdote ali principal, mas que levasse sempre a sua família, a sua descendência a adorar Yahvé, todas as nações da terra. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Como ser bendita sem a palavra de Deus? Impossível. Sem a presença de Deus dentro do lar. Não há como ser bendita. Ia ser maldita. Mas o ponto-chave, a raiz, a base, o alicerce principal é a presença na casa, no lar, entre o casal e com a chegada dos filhos. E agora, indo na prática, porque esse é o propósito, nós vamos estender depois sobre Abraão nas aulas seguintes, ele como o líder, como homem, como sacerdote, a função dele, mas agora trazendo na prática, para que você já consiga colocar em prática esses ensinamentos e que principalmente você persevere na constância. Claro que antes de qualquer coisa você precisa se posicionar, eu creio que nós fizemos isso lá na aula 1, na aula 2, quanto ao seu posicionamento, principalmente na aula 2, quando ali nós oramos que você pode marcar toda uma geração, atingir, como falamos aqui, descendências. Vamos lá agora bem na prática. Primeira dica que eu quero dar a vocês, essas primeiras dicas são dicas que literalmente nós usávamos, aqui os meninos pequenos, aqui vocês veem, foram dicas que o próprio Espírito Santo de Deus nos deu, principalmente eles pequenos. Então, primeira dica, e isso, claro, atinge o cônjuge, atinge os netos, atinge quem está ali, né, o que o Senhor vai te conduzir a juntar para começar esses primeiros cultos, ou o primeiro, se você não começou. Uma dica bem na prática, traga expectativa uma semana antes. Então, por exemplo, o culto, no nosso caso, é sexta-feira agora. Só que nós vamos mudar, então, a gente tem que ser flexível. Há situações
que podem mudar. Um dos filhos não vai estar, vai viajar, então não vamos fazer na sexta, vamos fazer quando? Ah, vai ser na quinta. Ah, na quinta tem uma apresentação do filho. E agora? Não dá na quinta, não dá na sexta, então vamos fazer amanhã, na terça, ou na quarta, mas ter essa perseverança, porque imprevistos vão acontecer, podem acontecer, até sempre. Imagina, toda semana teve imprevisto. Você vai ajustando. Mas é muito importante você trazer uma expectativa para aqueles que vão participar. E aqui eu coloquei, uma semana antes, relembre a família. Se todos já estiverem acostumados, faça uma escala com a responsabilidade de cada um e poste no grupo da família. Hoje é quase assim, é muito difícil não ter um grupo no WhatsApp da família. Mas se não tiver, você pode até relembrar com toda a sabedoria, com toda a delicadeza, no privado de cada um. E aí você não vai impor. Ah, olha, a escala é essa, vai ser assim, vai ser assim. Não. Você vai, dependendo do nível de cada um, você pode perguntar. Que tal, na semana que vem, termos um momento em família online? Ou que tal a semana que vem termos um momento aqui no nosso no salão de festas do prédio, termos a família juntos? Que tal na semana que vem? O que você acha? Você pode perguntar isso no privado de cada um, para ver. Pode ser que a maioria fale, ah, não vou conseguir, porque eu tenho formatura, eu tenho isso, eu tenho aniversário, eu tenho trabalho, né? E aí não vai dar certo. Aí pode ser que nem dê certo para a semana que vem. Olha a perseverança e a constância. Você viu que não deu certo? Então vamos para outra semana. Vamos tentar de novo. Então, essa expectativa, uma semana antes, ou até 2 semanas antes, dependendo da situação, se for muita gente, é muito importante. Você pode fazer essa pesquisa, mas se você já tem preparado o coração dos membros da família, não há nenhum problema você já colocar lá no grupo para todo mundo já opinar ali mesmo. Mas essa expectativa é muito importante porque traz essa esperança de que algo vai acontecer entre nós como família. Então, isso foi algo que durante os anos, eu como auxiliadora, como mulher, eu sempre estava ali me movendo, principalmente com os meninos pequenos, para motivá-los a esperarem esse momento especial entre nós. Principalmente porque, no nosso caso, nós fazemos sempre na sexta-feira, e eu sempre falava, noite da nossa família, o que nós vamos fazer? O que nós vamos comer? Então, assim, trazer uma expectativa é muito importante. Aqui, falei, né? E olha aqui, sobre a refeição. Como será a refeição? Decidam se farão um prato diferente ou se sairão para comer fora após o culto doméstico. O que vocês preferem? Você pode também perguntar o que nós podemos comer na noite da nossa família, ou nesse momento especial do nosso culto doméstico. Queridos, pode acontecer que você nem, assim, fale culto doméstico. Né, dependendo da situação, do nível dos seus familiares, falar culto, às vezes fica uma coisa assim, culto, não, estou fora, não quero. Então fala noite da família, às vezes vai ser a tarde da família, às vezes vai ser a manhã da família, mas você, que como Noé está aqui, e foi chamado pelos pais para ser esse canal, para marcar essa geração, você sabe que o propósito é adorá-lo, é render ali em família toda a nossa gratidão a ele, mas você vai ter sabedoria para como falar, porque você conhece cada um deles. Então, decida antes, pergunte,
Isso faz parte também dessa expectativa para motivá-los a estar. Pode ser que todos falem, vamos comer fora depois, né? Pode acontecer. Então, é muito bom também você ouvir, né, o que eles sugerem. Traga expectativa no próprio dia. Passada uma semana, chegou o dia. Isso eu fazia sempre também com os meninos. Eu lembro que quando eu os acordava, porque eles estudaram só um ano à tarde, a maior parte do tempo foi sempre de manhã. E eu era muito intencional, ia bem certeira, proposital mesmo. E quando eles acordavam, eu já dava aquele grito assim, mais de alegria. Hoje é noite da nossa... Aí eles falavam, família. Eu falei, é isso mesmo, hoje é a noite da nossa família. Então, no próprio dia que chegou, você também pode lembrar os membros da sua família. Um parênteses aqui, talvez você possa iniciar primeiro só você e o seu cônjuge. Ou só você e um sobrinho, ou só você e um neto. Não há nenhum problema. O importante é você dar início. De repente, você pode estar dando início até para ir gerando, orando os futuros e próximos cultos domésticos, noites da família que vão acontecer. Ok? Então, essa estratégia de lembrar no próprio dia pode ser para o cônjuge, pode ser para o neto, para a sobrinha, para quem você vai dar início. Mas o importante é dar início. Ok? Então, dica 2, lembrar uma semana. Dica 3, lembrar no dia também. Quanto mais cedo, melhor. Relembrando todos desse momento especial. Dica 4, monte a estrutura. Olha só, essa imagem, olha a data, 15 de dezembro de 2017. Aqui foi quando nós encerramos, aqui é no final do nosso culto. Aí, como foi? Oração inicial foi o Davi, dinâmica e palavra foi Israel, louvor foi a Shirlene, oração final foi o David, e o trecho da palavra que o Israel, ele ministrou foi Gálatas. Então, aqui foi como foi a estrutura. E você pode até montar uma foto assim, e colocar ali como vai ser. Você também pode fazer isso uma semana antes também, para motivar a todos. Vamos lá as dicas. O que pode ter nessa estrutura? Lembrando, não somos engessados. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui são opções que você pode ter no seu culto doméstico. Pode ter um quebra-gelo. O que é um quebra-gelo? É um momento que você quebra aquela formalidade. Às vezes o pessoal está ali tenso, às vezes o pessoal chegou do trabalho, ou está todo mundo cansado. Você pode ali fazer um quebra-gelo, que pode ser uma pergunta, que pode ser uma brincadeira, uma dinâmica, só para dar uma amolecida ali nos corações. A oração inicial, claro, né? Vamos iniciar orando, porque o propósito do culto doméstico da Noite da Família é restaurar o altar de Deus na família. Então, temos que ter oração. O louvor, entoar cânticos de louvor, de adoração. Uma dinâmica. Você pode ter uma dinâmica, olha só, coloquei aqui, mensagem, que vai ser um ensino. Antes da mensagem, você pode ter alguma dinâmica que vai ser a extensão ali, vai ser uma preparação, uma introdução para a mensagem, que vai trazer o ensino. Nessa estrutura, deve ter oportunidade para todos se expressarem, porque não é um culto como numa igreja local, onde só um fala.
Então, deve ter esse momento ali bem livre, para que as pessoas saibam que elas podem falar. Todos devem ter essa oportunidade. Claro, não obrigando, mas eles precisam ver ali que é o momento onde eles têm também a oportunidade de se expressarem, caso eles queiram. E a oração final. Observações do que pode ocorrer e acontecer também dentro dessa estrutura. Pedidos de oração pessoal, você pode perguntar: quem quer aqui fazer um pedido de oração pessoal? Você também pode, no final, dizer: olha, o versículo que nós vamos memorizar essa semana é esse que nós compartilhamos hoje. Isso são ideias. Você pode também, ao final do culto, você pode já ter preparado um cartaz do versículo e colocar em locais estratégicos na casa, para que durante aquela semana toda a sua família veja qual foi o versículo que foi citado, que foi falado, né? Cartazes nas paredes da casa, eu sempre fiz isso muito, praticamente a vida toda. Sempre coloquei versículos específicos. Então, aqui são só observações. Ah, mas isso é uma sequência? Tem que ser assim? Não. Pode ser que você comece com o louvor e não tenha quebra-gelo, não tenha oração inicial, e durante o louvor, vocês vão estar ali orando. Então, lembrando, não somos engessados. E o próprio Espírito Santo, ele vai te conduzir, porque ele sabe quem está ali, ele sabe a situação de cada um, ou apenas de um, não sabemos quem vai estar, se é você e mais uma pessoa, mas lembrando que você que vai estar conduzindo, né, naquele momento, esse momento especial do culto doméstico. Então, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ah, pode ser que tenha oração, louvor e mensagem, não tenha dinâmica, aí na outra, e é até bom ter essa diversidade, para não ficar algo sempre a mesma coisa. O Espírito Santo, ele é muito criativo. Ele sempre nos traz novidade, não é verdade? Então, você que está aqui, que tem sido chamado por Deus como Noé nesse tempo, o Espírito vai te conduzir, vai ser uma bênção. Ok? Então, aqui são opções, não é que tem que seguir essa sequência, mas pode ser que tenha algum culto doméstico que siga exatamente essa sequência. O quebra-gelo, a oração inicial, louvor, a dinâmica, a mensagem, que é o ensino, e ali no final você vai falar: o que vocês entenderam dessa palavra? Quem quer falar alguma coisa? Então, ali você vai ser o canal de Deus para esse momento. Ok? Então, você pode montar a estrutura até antes. Quantas situações, eu me lembro que ali, preparando uma pregação, o Senhor trazia coisas totalmente diferentes. Você vai colocar um vídeo. Você não vai fazer slide, não tem slide hoje. Você vai trazer um vaso. Enfim, aquilo que o Espírito te conduzir a fazer há um propósito específico. Ok? Você percebe que o seu lar é um tremendo campo de missões? Você está percebendo aí que Deus te chamou para fazer dele realmente o principal lugar para você ganhar a sua família. Ganhar a sua família. Dica 5. Faça com que todos participem da leitura da Bíblia. Crianças mais velhas podem ler alguns versículos. E as crianças que não sabem ler, como fazê-las participar? Pegue a criança em seu colo, sussurre algumas palavras ao seu ouvido e peça para que as repita em voz alta. Ali, ela também vai estar participando. Então, você pode fazer essa divisão. Olha, homem vai ler um versículo,
a tia vai ler o versículo seguinte. Enfim, você pode fazer com que todos leiam. Claro que isso você vai ver quem vai estar, né, no momento, e ali mesmo você vai poder fazer com que todos leiam. Você pode também imprimir filetinhos com versículos, dar na mão de cada um, porque aí fica mais fácil. Às vezes a pessoa não tem Bíblia, né? Você não sabe quem vai estar nesse culto doméstico. Enfim, você pode ser criativo nesse momento de leitura da Bíblia, ou deixar ali algumas Bíblias para cada um pegar uma, mas é muito importante também que todos participem da leitura, certo? Nós também sempre enfatizamos isso. Nesta foto, olha só, o Israel está segurando a biblinha dele, o Davi também, eu segurando ali, a minha está um pouquinho escuro, mas a minha está atrás do David, sempre ali priorizando a palavra. Então, o ponto-chave, queridos, do culto doméstico é a palavra. Precisa ali, né? Estamos aqui para, claro, ter um momento ali de adoração, de louvor, mas o ensino. Como nós lemos, Abraão, o que o Senhor disse ali? Abraão, para que você ensine, conserve, né? Conserve a palavra, os mandamentos para as descendências. Então, o propósito é marcar realmente cada um que vai estar ali com a palavra de Deus. Conhecereis a verdade. A verdade está aqui. E ela te liberta. Então, a palavra tem que ter. Dica 6. Onde fazer o culto doméstico? Ah, tem uma regra, tem que ser só na sala. Não. Pode ser em torno da mesa, pode ser na sala, pode ser na garagem, pode ser no parque, pode ser num piquenique, pode ser qualquer lugar, desde que todos, né, estejam ali, concordem, né, possam estar ali, e você vai, claro, ver aquele ambiente também onde as pessoas possam prestar atenção. Não é? Não adianta também estar num parque, um piquenique, onde tem muita gente, muita criança correndo, bola pulando. Os parques, né, tem espaços grandes que você pode ali encontrar um lugar mais tranquilo, mais calmo. Então, isso é importante, porque o propósito é ter o ensino ali da palavra e estarem o mais concentrados possível. Ok? Então, você pode fazer o culto doméstico em qualquer lugar, desde que seja um local onde as pessoas prestem atenção, né? Para que não seja roubado esse momento tão especial. E umas dicas gerais aqui. Brevidade. Se você faz, vamos lá, que você, né, inaugurou o seu momento com a sua família, e aquele primeiro culto demorou 3 horas, 2 horas, o próximo, dependendo da situação espiritual da pessoa que está ali, não vai querer mais aparecer nesse culto doméstico. Então, é melhor você ter um momento breve, mas cheio ali da direção de Deus. E, claro, não que um culto longo não vai ter a direção de Deus, mas precisamos ter sabedoria, principalmente se não há o hábito, né? Se não há o hábito, nós precisamos, né, vigiar. Então, essa brevidade é para que você possa entender que não é um momento formal, que tem que ter uma liturgia, que tem que ser assim, que tem que ser regrado 1 hora. Queridos, os nossos cultos domésticos, eles duravam em torno de 15 a 20, 30 minutos no máximo, na maior parte do tempo, e até hoje. Então, porque nós focamos, e claro, cada culto acaba
tendo um foco que às vezes nós nem, assim, não é algo programado, no final vai ter que acontecer isso. Não. Houve um culto, não faz muito tempo, que um dos nossos filhos ali, né, e ali a condução mesmo, Deus foi nos dando uma direção que ele abriu o coração. Então, foi um marco. Então, nós precisamos, claro, né, ter essa sensibilidade para também não barrar o que o Espírito quer fazer, né? E ali pode ser que tenha choro, pode ser que tenha, né, momentos assim descontraído, mas ali você vai de uma forma leve, mas atento para aquilo que Deus quer fazer naquele culto, que você nunca vai saber, porque Ele não nos revela tudo, Ele não vai nos mostrar. Ele basta cada passo para vermos a glória. Então, ele diz, né, o que você deve fazer, você dá o passo e aí ele mostra a glória. Mas você precisa estar ali atento para que você não perca o que o Espírito quer fazer. Então, esse momento, quando nós dizemos brevidade, claro, muitas vezes você está ali, coloca 5 louvores, né? Ou a palavra, só você fala, só você fala, só você fala, e quando vê, passou 1 hora e só você falando. Não. Você precisa estar atenta ali no momento que é o momento da presença de Deus no lar. Claro, e com coerência, que é o segundo ponto. Então, você não pode começar um assunto, aí de repente já pulou para outro, aí depois já foi lá para Isaías, aí depois já foi lá para Apocalipse, aí vira aquela mistura que ninguém no final diz, mas do que foi falado mesmo? Não lembro de nada. Foi tanta coisa que foi falada, aí lembra de um testemunho, aí você fala muito de si, muito de si, muito de si, e aí acaba nem tendo um foco, um tema, certo? E terceiro ponto, não admita justificativa para não fazer o culto doméstico. Então, não admita como, inclusive aqui na nossa família nessa semana, nós íamos fazer na sexta, não vamos poder porque um dos filhos vai ter que viajar. Aí, vamos fazer na quinta. Aí o outro lembrou, não, mas tem uma apresentação na escola, aí toda a família vai. Ô, meu pai, então já também não vai dar. Então, vamos ter que fazer ou amanhã ou quarta. Mas não vamos admitir justificativa. Então essa semana não tem. Vamos deixar só para outra. Não, vamos nos ajustar para fazermos. E se não der essa semana, vamos fazer no sábado ou no domingo. Porque empecilhos vão acontecer, né? Podem acontecer toda semana. Não é verdade? Então, vamos ficar atentos nisso também, para não ficar cancelando. Porque a constância, Deus realmente ama a constância, ele se manifesta de forma extraordinária quando ele vê ali, imagina, ele vê que você está ali toda semana, você se esforça, você persevera, pouco não vai se manifestar. Ele ama ver os filhos constantes. E claro, outro ponto, que teve um errinho aí, mas é o quarto ponto, dirige o culto com mão firme. Então, ainda que pode ser que tenha crianças ali, né? Às vezes, né? Pode acontecer de ter algum parente ali que é muito brincalhão e acaba, né? Levando o culto para outro lado, aí já foge do assunto. Então, dirigir o culto com mão firme é isso. É saber que quem está ali com a mão ali no leme, né? Do barco, precisa saber que há um propósito ali, não está ali aleatório, só para dar risada, para ser um momento de descontração. Não. É um momento, como neste último ponto, uma solenidade no sentido de que é um momento solene, é um momento maravilhoso, é um momento onde a presença do Senhor está sendo ali cultuada, né, através de louvores, através da palavra,
leitura das escrituras sagradas ali, dentro do meu lar, e eu, se for eu, né, que esteja ali conduzindo aquele momento, eu preciso saber que eu preciso estar firme e preciso também saber que é um momento solene, é um momento maravilhoso, é um momento esperado, é um momento que vai ter libertação, que pode ter cura, e já teve realmente situações no nosso culto doméstico que foi um divisor de águas na vida de um ou na vida de outro. Foi um momento assim, antes eu era uma pessoa e depois houve um tremendo rompimento, uma cura, libertação, e nós nos lembramos aquela pessoa nunca mais foi a mesma depois daquele culto. Houve uma confissão, houve pedido de perdão. Então, você que vai estar conduzindo precisa ter mão firme e saber que é o momento onde o Espírito Santo está ali para operar maravilhas. Ok? Então, cada culto não vai ser igual um ao outro. E quem vai estar nessa direção, precisa estar ali conectado mesmo, né? E claro, você vai se preparar antes. Por isso que é muito importante trazer essa expectativa, porque você mesmo, se for você que vai anunciar ali no grupo, uma semana antes, você mesmo já vai estar ali com o seu coração, o que o Senhor quer para o próximo culto doméstico. O que o Senhor quer? Pode ser que o Senhor fale, só vai ter louvor, não vai ter dinâmica, não vai nem ter pedido de oração dessa vez. E vai ser um versículo. Ou vai ser o livro todo. O que o pessoal vai dizer sobre Gênesis aí? O que vem? Mas sempre vai ter um ensino, sempre vai ter um foco, sempre vai ter ali um propósito intencional para atingir os corações. Assim como foi quando Deus estava ali com Adão e Eva, Deus era certeiro ali na viração do dia, certamente ali na conversa que eles tinham ali durante o momento do culto doméstico, era certo. Assim como Noé, quando saiu da arca ali, certamente foi intencional no que ele queria, porque imaginem que oportunidade única. Saíram da arca, se faz ali o altar, e a família ali, imagine, eu fico imaginando, meu pai, o que será que ele pronunciou para aqueles filhos e aquelas noras? Porque foi um momento único. Então, há momentos únicos, cultos únicos, que o Espírito vai atuar, vai fazer, e nós precisamos estar atentos no que ele quer fazer ali, você ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Então, nós utilizamos essa imagem, nós temos este quadro, fizemos mesmo o quadro, está lá em Brasília, inclusive. Este quadro foi uma das ações que, quando nós começamos a colocar em prática, né, o culto doméstico em 2012, foi quando foi o lançamento do decreto de 2012. Esta passagem de Joel 2, 24 a 26, foi uma das ações apostólicas que foi pedido para que todas as famílias fizessem. Olha que coisa mais linda. Agora imagina você ter um quadro desse com a sua família, com este trecho da palavra que eu vou ler aqui para você, não sei se você consegue ler aí, mas é um trecho de Joel 2, 24 a 26, onde nós declarávamos, sempre no início dos nossos cultos domésticos. E eu me lembro que os meninos, eles memorizaram, tanto o primeiro, lá na frente, que nós lemos lá no segundo slide,
ouve Israel, Yahvé é nosso Deus, Yahvé é um, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. As crianças na igreja memorizaram. E esse também. E esse, o propósito é exatamente da forma que ele está aqui. Você coloca o nome da sua família, a foto da sua família e o trecho da palavra de Deus que diz assim: as tuas eiras, família Silva e Souza, as tuas eiras, aquele local onde as sementes são guardadas, estão se enchendo do trigo da palavra de Deus. E os teus lagares estão transbordando do vinho novo do Espírito Santo e do azeite da unção que despedaça todo jugo. Estás comendo abundantemente à mesa com o Pai, te fartando e louvando a Yahvé teu Deus, que tem procedido para contigo maravilhosamente, e nunca mais serás envergonhado. Agora imagina toda semana, durante 7 anos, você está decretando essa palavra dentro do seu lar, no momento do seu culto doméstico. Aqui está falando do trigo, da palavra de Deus. Aqui está falando do vinho novo do Espírito Santo, que é a presença do Espírito Santo. E aqui está falando do azeite, tanto é que essa imagem, olha ali, tem a imagem do trigo, da uva e da azeitona, da oliveira, porque são os 3 símbolos que nós declaramos, precisamos declarar e continuar declarando sobre a nossa família. A nossa família vai estar a cada dia se enchendo do trigo da palavra de Deus, palavra dentro do nosso lar. Ela vai estar sempre transbordando do vinho novo do Espírito Santo, que é a novidade de vida. Não vai ser nada tedioso, metódico, vai ser sempre novo, novidade de vida, vinho novo. E do azeite da unção. A unção, a presença que despedaça todo o jugo. A minha família. Estou falando isso sobre a minha casa, sobre a minha família. Agora imaginem se todas as famílias da nossa nação, ou de qualquer outra nação, se tiver alguém assistindo que é de outra nação, como inclusive tem de outra nação, uma aluna que está lá no grupo do Japão, declarar isso, todas as nações declararem isso sobre todas as casas, declarando a palavra, declarando como não vai ter um avivamento a partir das casas, como não vai acontecer um romper a partir das nossas casas. E, infelizmente, há um inimigo astuto, há um inimigo feroz, destruidor, ladrão, que mudou, né, desvirtuou essas verdades que vocês têm ouvido e nós temos ministrado sobre o lar, sobre o primeiro culto, qual foi o primeiro culto, e nós vamos passando pela palavra de Deus e vamos vendo a constância que a Vé sempre reforça sobre a família, sobre a casa, a presença dele. E aí saímos, né, fechamos as casas, esquecemos dos nossos lares e fomos para templos. E muitas vezes todos estão nos templos e voltam para suas casas, que estão em verdadeiras tragédias. Nós sabemos que isso é verdade. Então, vamos voltar à origem de tudo, que é o que Deus sonha, o que pulsa o coração do Senhor. Que todas as famílias da terra sejam benditas. Em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Começando na nossa casa, começando na nossa família. Ok, queridos?
Então, estamos aqui com dicas muito na prática, só que nós vamos ter uma tarefa, uma lição de casa. Assim como eu citei, né, que existe ainda aquele álbum de fotos dos cultos domésticos durante todos os anos. Vamos fazer um álbum com os cultos domésticos da Escola da Família? Então, para isso, o que você vai fazer? Você vai se programar. Agora que você já tem dicas aí bem assim pontuais, bem leves, bem assim na prática, você vai, claro, orar, se preparar. Vamos ter a meta. Olha o que eu estou dizendo, até, assim, não estou falando nem, semana que vem, não. Vamos ter a meta desse mês de outubro inteiro, darmos início aos cultos domésticos e postarmos uma foto, vocês vão mandar para nós, lá no grupo do WhatsApp, as fotos do seu culto doméstico. Vocês concordam? Vamos fazer isso no mês de outubro. Então, olha só, hoje é dia 26, é isso? 25 de setembro. Temos apenas 5 dias, né? Acaba o mês de setembro e já vamos dar início no mês de outubro. Então, vamos dar início ao primeiro culto doméstico dentro do mês de outubro. Não vamos passar do mês de outubro. Você que já assistiu aí a aula 1, 2, 3, 4, 5, hoje é a 6ª aula. Se você não assistiu, volte para você ter uma sequência, né, do que Deus quer fazer, até para que você chegue até aqui, mas vamos ter essa meta de, no mês de outubro, darmos início ao culto doméstico. Nós queremos ver essas fotos maravilhosas. Ok, queridos? Como o David perguntou, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Você pode fazer. Pode colocar aí na mensagem. Ficou alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida sobre alguma das dicas? Eu pedi para o David já vir para cá, para nós estarmos encerrando juntos e ele vai complementar também. Este quadro você também pode fazer. Vamos colocar lá no grupo também. Essa imagem, essa primeira imagem, é muito fundamental que todos vocês tenham. Imprimam, colorido, vou mandar a imagem para vocês. Você pode fazer do tamanho de uma folha A4, é que todos os nossos quadros estão lá em Brasília, e eu fiz uma moldura, e foi assim, do tamanho de uma folha A4, aqui, desse tamanho. E aí fiz uma moldura e coloquei num local estratégico. Então, você pode fazer também. Ok? Então, vamos perseverar, sermos constantes, para que no mês de outubro nós possamos estar com essas fotos, agora com essa ação na prática desses cultos que vão ser tremendos. Amém, amados, viu? Só completando, né? A gente às vezes menospreza as coisas simples, a gente menospreza as coisas pequenas, e eu creio que é um tempo onde Deus está nos fazendo a voltar ao que é simples, que é pequeno, né? Quando a gente olha na Bíblia, né? Uma das coisas que eu tenho meditado bastante é a igreja de Atos, né? A igreja, tudo era muito simples, né? Então, a gente tem que valorizar. É 15 minutos o doméstico? Curto, parece curto, mas imagina, né? Semana após semana, né? Então, eu acho que essa constância, né? A gente vai estar colhendo, né? Lá na frente, igual exemplo, recentemente eu senti no coração, acho que ele também sentiu de fazermos agora no escudo doméstico algo, né?
E aí depois que passa esse álbum, aí eu senti no coração, nem falei para ela, vai ouvir agora, né? Que a gente começar a fazer no culto doméstico, né? Uma série sobre escatologia, a volta de Cristo, porque os meninos têm muita dúvida, né? Aí, de vez em quando eles perguntam, então assim, a gente pegar um tema, né? O que é arrebatamento, né? Aí a gente estuda, tal, tudo, aí traz, aí conversa, debate aquilo, né? O período do anticristo, tal. Porque eles têm até necessidade teológica, né? Para se aprofundar enquanto eles estão testemunhando, pregando, né? Então a gente faz isso dentro do culto, porque muitas vezes a gente fica esperando a igreja fazer, né? A religião fazer, né? E como a Chilene disse, né? Ela leu o texto aí. A gente já falou isso lá na primeira aula. O primeiro local de culto é a família, é a casa. Então, aonde as pessoas teriam que se converter, inicialmente era dentro dos lares, né? Dentro da casa. E depois elas iriam no templo, no prédio, né? E ali desenvolveriam a vida, né, do congregar, né? Sabe assim? Então, assim, então a gente precisa entender isso. Então, valorizem, né, os pequenos começos. Às vezes você está lá na sua família, né? A gente presenciou isso muito lá na igreja local. Às vezes o marido não é cristão, não quer participar, às vezes tem um filho já bem mais velho que também não quer participar, né? Começa a fazer, não para, né? E vai fazendo. Igual na família nossa, os parentes, eu tenho um exemplo, né? Em Recife de uns primos, onde ela fazia o culto com os meninos, eram pequenos na época, né? Foi passar férias lá, não era casado ainda, e, e o marido dele não participava, mas ela fazia, né? E ali foi constante, né? E ela, ao mesmo tempo, foi orando pela conversão do marido, e hoje ele é um obreiro, né? Um presbítero. Então ele se converteu depois, né? Então, assim, então, ela foi fiel, né? Fazia os cultos domésticos muito pequenininhos, menininhos. Né? Então, hoje ela tem alguns dos filhos na presença do Senhor, acho que só tem um que está afastado, né? Mas a palavra está ali, mas os demais estão firmes. O marido hoje é obreiro, né? É presbítero. Então, a gente tem que fazer, mas a gente tem que valorizar. Eu lembro também que lá em Brasília, alguém foi e perguntou para Chilene, né? Ah, mas lá em casa é apenas eu e o bebezinho, que era uma mãe solteira. A Chilene falou, não deixa fazer com o bebezinho. Põe ali no carrinho, né? Bebezinho ali, mesmo que ele não fale nada, não entenda nada, você faz o culto doméstico, porque a presença de Deus ele vai sentir, ele vai entender. E ele vai crescendo, né? Ouvindo aquilo, né? Então, o que a gente aconselha vocês é isso. Comecem, né? O difícil é começar. Depois que você começa, acabou, né? Aí vira-se um hábito, né? E eu acho que ele falou, mas só reforçando, quanto menor as crianças de idade, né, o culto ele tem que ser com espaço de tempo menor. Quanto mais elas forem mais velhas, né, aí você pode ir aumentando o tempo, 15 minutos, 30, até 1 hora. É um ponto importante também que eu vi muitas vezes das mulheres. Ah, mas o meu marido não se move. Ah, mas ele não faz. E aí eu também não faço, também não falo, eu também não vou fazer, não vou me mover para nada. Ah, mas ele nunca se fala nada sobre o culto doméstico. Quando nós vamos estudar, como nós já temos visto, né? Noé, Abraão, nós vemos que o Senhor faz essa aliança primeiro com os homens. Claro, há um momento muito chave, né? Assim, na vida do homem, Deus instituiu. Nós já falamos isso em alguma das aulas sobre, o David também citou, sobre o homem como gerente do lar. E claro, pode acontecer que hoje, né, você que está aqui, que tem o seu cônjuge, que ele não está sendo gerente do seu lar neste momento. E você, com toda a sabedoria, não vai impor, mas você, como auxiliadora, vai estar ali fazendo desse momento um momento agradável e dar início né, com a participação dele, mas não você impondo, né? O David sempre fala isso, a forma de você falar com o seu cônjuge, com o seu marido, não ali impondo a sua forma, o seu jeito, mas fazendo com que ele também esteja ali e você sendo o canal de Deus para que ele se alegre estar ali. Porque pode acontecer, né? Não sabemos que ele ainda não conhece o Senhor. E ele não, né, não vai partir dele. Mas
Você, como mulher sábia, que edifica a sua casa, você vai ser perseverante, você vai ser constante para estar ali, não impondo, não forçando, mas dialogando, né, se comunicando, sugerindo, mas estando ali para que essa tocha não se apague. Isso, acho que foi na aula da semana passada, que eu citei o texto de Pedro, né? Falando esposas, ganhem seus maridos sem palavra alguma. Então, assim, gente, é normal que eu falo assim, não é normal, mas é normal, assim, costumeiro, as mulheres virem para Deus antes dos homens. Então, assim, isso é uma realidade, né? Até a gente vê na Bíblia, porque quando a gente estuda ali alguns históricos, o que eles dizem? E quando fala Priscila e Áquila, Paulo citando no começo, quer dizer, parece que Priscila era mais forte na fé, mas no final da carreira, Paulo já fala que Priscila, como se o marido depois passou, né, e assumiu realmente ali, né, a posição dele. Então, vocês que são mulheres, não podem faltar com respeito, né, tal tudo, o marido sendo ou não crente, como a gente diz, mas vocês precisam ter sabedoria, né? E a sabedoria é o quê? É ter um momento com eles, é conversar no momento que eles percebem que eles estão abertos, né, tudo, falar sobre a importância do culto doméstico, sendo crente ou não, né, sendo cristão ou não, marido, se ele se opõe, né, se ele gostaria de participar, mesmo que não fosse lendo um texto, pregando, porque às vezes ele não é cristão, não lê a Bíblia, né, mas também você pode deixar ele ler um salmo, assim, tipo assim, mas sem tomar frente, tomando a frente, entendeu? Assim, é ter essa sabedoria, sabe assim, né, e deixar Deus ir fazendo a obra, né, então isso é muito importante. Só isso? Amém. Amém? Amados, então vamos orar nessa hora, né? Que Deus dê a vocês, né, exatamente essa estratégia. Então, vocês têm uma tarefa de casa aí, que é tirar foto, né, do momento, tá ok? Muitas vezes não quiserem chamar culto doméstico por uma questão estratégica, chamar a noite da família, que é o que a gente chamava, né? Ótimo, né? Façam aí uma refeição especial, não quer dizer que você tem que gastar muita coisa, não é isso. Mas é um momento, né, da família passarem juntos à noite ali, naquele momento, ter um momento do culto a Deus, né, ter um momento de refeição para dar risada, né, se der tempo naquela mesma noite assistir alguma coisa, ter um tempo para brincar, um joguinho, alguma coisa, a família junta, né, aí por isso que a gente aconselha muito sexta-feira, sábado, né, que são dias que a gente encontra esse espaço de tempo. Orar? Orar? Vamos orar. Você terminou orando? Ok. Eu começo e você termina. Vamos orar. Paizinho, nós te louvamos por esse tempo. Obrigado por esse privilégio de estarmos aqui nesta hora, com esta aula, que o Senhor nos deu estas direções, destas dicas, daquilo que nós vivemos e continuamos a viver dentro do nosso lar, e que cada expressão aqui lançada como semente no coração de cada um que está se expondo possa realmente ser uma semente poderosa que dê muitos frutos, porque a tua palavra ela não volta vazia, e que cada um possa colher abundantemente nos seus lares, em cada cômodo do seu lar, a glória do Senhor prevaleça, permaneça, para que verdadeiramente eles vivam a vida e a abundância que o Senhor Jesus veio para dar a cada um. E que eles possam, Pai, perseverar, serem constantes, não abrindo mão deste momento tão chave com as suas casas, para que eles possam atingir descendências a partir deles. É isso que eu te peço, Pai, te agradeço. Sim, Senhor, nós oramos, Pai, dê a cada um desses irmãos perseverança, como a Sheila disse, orou, constância, que eles não queiram resultados de imediato, Pai, mesmo que os resultados não venham do dia para a noite, Pai, mas que eles entendam que estão plantando para colherem amanhã, daqui a uma semana, um mês, a um ano, 2 anos, 5, 10 anos, mas sabemos que a Tua palavra não volta vazia. Sabemos que cada momento cultuado dentro do lar, cada ensinamento ali compartilhado, Senhor, irá resultar em frutos, e frutos que permanecerão. É isso que nós oramos nesta hora, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, amados. Viu? Deus abençoe vocês. Deus abençoe, queridos. Até mais. E vamos colocar agora aí
todas essas dicas na prática. Em outubro, até dia 31 de outubro, vamos ter muitas fotos lindas. Diga um amém aí. Amém. Muitas Tchau. fotos lindas. Boa noite, bom descanso e até a Amém. próxima aula. Até mais, queridos.